porque apareceu, né, um post patrocinado da Nutrida Educacional e da Patrícia. E aí eu falei, deixa eu ver qual é a dela, né? Tipo assim, eu já vi, assim, não sei nem se... não sei se vai ficar legal colocar no vídeo. Mas assim, a hora que eu vi o vídeo, eu falei, nossa, ela tem o rosto redondinho igual o meu. Falei, ela é gordinha, que legal, uma nutricionista gordinha. Porque assim, a gente ainda vive num padrão de beleza assim, muito reforçado para as mulheres. E no nosso meio, como nutricionista, a exigência é maior ainda. Eu lembro que uma vez, na época do consultório, eu bem mais magra. Eu tava, acho que uns 15 quilos mais do que eu sou hoje. Eu era uma mulher magra, hoje eu sou cheia, né? Sou gordinha. E aí eu lembro que uma paciente minha falou assim, olha, minha cunhada quer vir passar com você. Mas ela perguntou se você era gorda, porque ela falou que não ia em nutricionista gorda. Aí eu falei pra ela, não, ela é magrinha, pode ir. Então ela vai marcar consulta com você, tá? Eu falei, tá. Mas isso me deu um estado de choque que eu pensei assim, nossa, mas olha a inversão de valores como que tá, né? Então, e aí a questão de ter visto o vídeo da Patrícia aparecendo no Instagram, eu olhei e falei, que legal! Nossa, ela é uma mulher linda e ela é gordinha, uma nutricionista gordinha. Aí eu falei, deixa eu assistir o vídeo dela. E aí, o vídeo dela, ela foi falando com tanta propriedade sobre a questão das dietas restritivas, do efeito que isso causa na gente, no paciente. Foi assim, ela tem uma propriedade tão grande para falar desse assunto, e além disso, soma-se a empatia dela ter passado por um processo também, né? Então, assim, eu olhei, eu fiquei encantada por ela. E aí eu assisti a aula ao vivo, que ela deu, a aula online, né, que ela deu um dia. E aí eu já quis fazer inscrição. E até eu chorei, porque eu falei assim, gente, eu não tenho como passar no cartão, eu não tenho como pagar à vista. Aí eu perguntei, eu posso parcelar no boleto? Aí eu não sei quem, acho que foi a Luísa que me atendeu. Lá eu vou ver. Mas é porque tem o risco, como são só 8 aulas, né? A gente não pode fazer por parcelar assim. Eu falei, não, eu pago um boleto agora, eu pago outro daqui 20 dias e outro antes de encerrar o curso, pra vocês terem certeza que eu paguei. Mas eu preciso fazer. E aí coincidiu de dar certo, né? E a vaga foi minha, eu acho que eu fui a última a preencher a vaga lá da setinha, né? E aí eu tô assim, amando o curso, muito legal. É uma forma, digamos assim, ela mostra cientificamente, teoricamente, esse universo de uma nutrição não prescritiva, mas que eu já fazia de uma forma intuitiva minha lá atrás, em 2010, em 2012, né? Porque eu lembro mais de referência que eu tinha um consultório fixo, que eu já fazia essa questão de diário alimentar, de sentar com o paciente e com ele decidir o que ele ia comer, sabe? Uma vez eu atendi um paciente que ele já chegou falando assim, olha, eu faço faculdade, quando eu chego da faculdade, todo dia eu estouro pipoca e você não vai me tirar essa pipoca. Eu falei assim, tá bom, calma, vamos conversar. E aí eu falei, como que é essa pipoca? Ele, eu compro pipoca de micro-ondas, eu estouro um pacote, eu sento no sofá, assisto um pouquinho de TV e vou dormir. É meu ritual para ir dormir, né? Voltar da faculdade e desestressar comendo a pipoca. Aí dentro desse processo, ele ficou muito pouco tempo comigo, né? A gente ia se estender mais aí no tratamento. Mas eu falei, vamos fazer essa pipoca de panela então? E vamos fazer uma quantidade menor, que dê uma cumbuquinha? Escolhe uma cumbuquinha para você e faça aquela pipoca na panela. Vamos tirar de micro-ondas, vamos fazer um teste essa semana? Se não der certo, não tem problema, volta com a de micro-ondas. E aí ele fez a de panela, ele falou, nossa, é muito mais gostoso, dá trabalho estourar pipoca, mas é mais gostoso e eu consegui comer menos. Então, tipo assim, ele tava comendo meia porção por dia, ao invés de comer o pacote inteiro de pipoca de micro-ondas, ele tava comendo meia porção, né, meio pacote numa cumbuquinha e, assim, tendo o prazer dele de comer pipoca da mesma forma. E aí eu fui tentando... depois, assim, investigar outras coisas do dia dele que dava pra mexer na rotina, sem tirar a pipoca. E ele saiu, assim, todo felizão, porque ele falou assim, nossa, eu tinha certeza que você ia tirar de mim o meu prazer de comer a pipoca. Então,
assim, essas coisas marcaram algumas coisas que eu consegui fazer intuitivamente, né, que eu digo. E aí, descobrir que existe isso de uma forma mais, como se diz, mais comprovada e como uma abordagem agora da nutrição que a gente está querendo avançar esse mundo aí de nutricionistas e mostrar, gente, olha, existe esse padrão aqui, essa abordagem que dá super certo, eu tenho certeza. Então, foi um conforto pro meu coração que, assim, eu vi que lá atrás eu já fazia um pouco já, né, do meu jeitinho, e hoje eu tenho muito mais ferramentas com o curso para poder aplicar. E usei nesse grupo de desafio e tô com 2 pacientes que eu já captei, né, no particular, que estou fazendo atendimento online, e já estou usando também essas ferramentas aí que vocês estão passando no curso de nutrição não prescritiva. Assim, eu lembro que na disciplina de educação nutricional, a gente aprendeu sobre pegar o diário alimentar, fazer recordatório de 24 horas, diário alimentar, frequência, essas coisas, mas para avaliar o paciente de uma forma de quantos nutrientes ele estava ingerindo no dia. E quem tinha um programa na época eu usava na mão mesmo, né? Fazia o cálculo de macro e os micros principais dentro do diário para ver quanto que ele estava ingerindo, se ele estava dentro do padrão estabelecido, que, sabe assim, é uma coisa muito técnica. Então, eu lembro que até em pós-graduação que eu fiz, né, de nutrição clínica e fiz de nutrição esportiva. A nutrição esportiva é um pouco à parte, porque realmente se você vai atender atletas, você precisa ter tudo contabilizadinho, né, o que ele vai consumir de carbo, de proteína, o foco é outro. Mas assim, eu falo que eu fiz nutrição esportiva para descobrir que eu não quero trabalhar com nutrição esportiva, né? Só para ter certeza. E porque na pós-nutrição clínica, assim, paciente sem patologia nenhuma, ficar calculando quanto de ferro, de vitamina A, de vitamina C, ele consome por conta do diário. Não, o diário alimentar ele serve para uma outra coisa, ele serve muito mais para mostrar qual a relação que o paciente tem com a comida do que ficar contabilizando macro e micronutrientes. Eu lembro de uma amiga minha que ela falava, ai, tá dando trabalho, sabe? Eu fico acho que 2 horas calculando o cardápio em casa para depois entregar pro paciente. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Ela falou, eu conto tudo, eu faço questão de a taxa de metabolismo basal, mais o fator atividade, eu vejo qual é o gasto de energia dele e aquele gasto ainda que você faz de segunda a segunda, tipo, tem eu não lembro o match lá, sei lá. Então, assim, a gente teve uma coisa muito técnica na faculdade. E aí, dependendo da área que você vai atuar, que você escolhe atuar, você tem essa facilidade de usar uma abordagem não prescritiva, mais intuitiva, né? É claro, você pega um paciente renal, você não vai trabalhar isso, tem os casos, mas você pega uma mulher que quer emagrecer um pouquinho e ela tem uma compulsão aí, ou um comer exagerado, né? Alguns episódios de exagero alimentar, e aí você trabalha o comer intuitivo, matou a charada, resolve a vida dela pro resto da vida. É isso aí. Mas assim, é uma abordagem incrível que eu quero, assim, e eu entendo, assim, que na verdade a gente, com essa abordagem, eu começando a trabalhar mais, assim, enfaticamente com essa abordagem, eu vou acabar naturalmente selecionando os meus pacientes, porque não vai um maromba de academia tratar comigo. Então, é assim, eu já defini meu nicho, que são mulheres entre 20 e, sei lá, 50, 60 anos, e mulheres que tiveram uma vida de dieta, uma vida de aprisionadas, né, com a relação com o corpo, e que querem se libertar disso, e que querem fazer as pazes com a comida, melhorar a sua relação com a comida, a questão da fome emocional, identificar isso, e trabalhar mais o comer intuitivo mesmo. Então, assim, eu acho que a gente acaba selecionando, né, querendo ou não, nossos pacientes. E já conversando com uma outra amiga, eu falei, se aparecer alguém de academia, eu vou passar para você. Se aparecer,
qualquer área que não seja da minha, assim, do que eu quero trabalhar, eu vou indicar para as minhas amigas, mas não, eu quero trabalhar com um grupo específico de pessoas. E isso é bem legal, assim, e essa experiência de estar online agora, né, que eu tô fazendo 2 atendimentos, mas eu quero divulgar mais, eu confesso que eu comecei de novo em consultório, né, depois de 4 anos. Então eu tô, assim, começando a fazer de novo meu nome, divulgar, voltar a atender, mas é um caminho, eu acho que agora para mim também é um caminho sem volta. Né? Não tenho muita perspectiva de voltar para as escolas esse ano, provavelmente me deram já um retorno de que mesmo voltando às aulas, não vai voltar ao período integral, então não vai precisar produzir refeição, não vai precisar da cozinheira e não vai precisar da nutricionista. Então eu já rumo ao meu propósito. Eu me senti motivada primeiro por perceber que existe hoje um grupo, né, de profissionais da nutrição que estão empenhados em trabalhar essa questão mais prática com o paciente, né? Deixar ele que tem autonomia para fazer suas escolhas. Então, aquela coisa de parceria, de estar lado a lado, não é assim, tem uma mesa que nos separa e uma faculdade e um mar de conhecimento que eu tenho para te passar. Não é o profissional, né? O doutor, a doutora e o paciente. Não, você lida com a sua comida todos os dias, eu vou só te acompanhar, te guiar. Então essa questão também veio assim muito, muito forte para mim, de que eu sempre entendi que precisava existir igualdade entre eu e o paciente. Ele faz as escolhas, porque no final das contas ele pode sair do consultório com um cardápio na mão impresso. Ele vai escolher se ele vai fazer ou não. Uma vez também eu fiz um atendimento para você ter essa questão de que o cardápio na mão do paciente impresso não diz nada, para falar a verdade. A paciente voltou no retorno e eu tinha uma tabelinha na última folha do cardápio para marcar peso e tal. E ela falou assim, eu perdi meu cardápio. Aí na semana seguinte ela trouxe o cardápio faltando uma ponta da folha e umas patinhas de terra na capa. Ela tava na casinha do meu cachorro. E assim, ela não abriu o cardápio por 15 dias. Então, assim, o curso, né, de nutrição não prescritiva, como eu disse, ele veio assim como um presente no meu colo na hora que eu mais precisava, sabe assim? O reforço de conversar com as meninas e a gente trocar experiências de atendimentos, eu tô aplicando isso e meu paciente respondeu dessa maneira, mas eu tenho essa dúvida e tal. E a Patrícia, assim, ela tá, nas aulas, ela tá sempre muito, assim, muito disponível. Você percebe que ela entra, assim, com muita energia boa e, assim, qualquer coisa que você parar, interromper ela e perguntar, ela tem aquela calma, aquela paciência para explicar. E ela é uma pessoa incrível, de verdade. Ela é uma pessoa muito, muito amorosa. Dá pra ver que ela faz com amor. Ela não tá ali por obrigação. Ela entra na aula, assim, numa vibe tão, assim, incrível que as 2 horas passam assim, ó. Eu nem vejo a hora que passa. Teve um dia que eu assisti a aula tomando uma taça de vinho, pra você ver que tá de tão gostoso que tava. E é muito legal. E a questão das ferramentas que ela passa pra gente já aplicar é muito imediato. A aula tá sendo de quinta, na sexta, se você quiser, você já consegue aplicar com o paciente uma ferramenta nova. E é muito, muito incrível. Eu tô realmente encantada com isso, sabe? Eu pretendo, até se vocês disponibilizarem depois uma fase 2 aí, algum upgrade aí, alguma coisa, pode contar comigo que eu vou estar dentro. Eu assisti a aula online dela e ela deu uma pincelada e mostrou mais ou menos o que poderia ter no curso, o que teria no curso, os módulos, né? E eu olhei, realmente eu fiz isso, eu fiquei pensando, nossa, se eu for fazer um curso de Mindful Eating, né, tipo, é tanto, e vou fazer algum de nutrição comportamental, de comer intuitivo, eu fui fazendo até as contas financeiramente falando, porque aí a hora que ela
falou assim, o valor do curso e tudo que ia ter, que ela realmente fez um compiladão assim e trouxe de bandeja pra gente, eu olhei e falei, não, tá de graça? O curso tá de graça. Porque realmente são ferramentas que se você, é claro, como ela disse, se você se identificar mais com uma e quiser se aprofundar mais, tem essa opção de ir atrás depois, mas só o fato de ela trazer um pouquinho de cada, que já é o suficiente para nossa prática clínica, e depois aos poucos a gente até vai investindo mais em alguma outra ferramenta que a gente goste mais, mas já dá para aplicar de imediato, como eu disse, isso que é incrível. Ela traz assim, bem resumidamente, mas muito fácil de praticar. Isso foi demais, muito legal. A aula de comer intuitivo, eu não participei online, eu não estava no dia, eu estava começando o processo de mudança. Mas depois eu assisti e até fiquei pensando assim, eu devia ter participado, devia ter dado jeito, mas eu estava assim com a casa revirada, estava tudo, né, a vida mudou um pouco. Mas eu pensei assim, nossa, o comer intuitivo acho que é a coisa mais incrível, que eu acho que a gente tem que resgatar dentro do ser humano. A gente nasce com isso e a gente perde ao longo da vida. Tem sim. Uma que, como eu estava já afastada dessa área de atendimento clínico, né, de consulta, eu estava um pouco insegura. Nesse período, eu sempre fui buscando atualização. Eu faço parte de um grupo de estudos aqui na minha cidade. Nós somos em 54 nutricionistas. E eu sou da comissão, inclusive. Então, em todos os eventos eu tô. A gente fazia antes encontros mensais. Daí, o ano passado, a gente mudou para bimestrais, porque estava muito puxado. Mas toda primeira segunda do mês par do ano, a gente faz um encontro. E agora a gente está fazendo online e tal. Então, eu continuei me atualizando. Mas eu não sentia segurança suficiente para voltar a atender. E aí, até na aula de diário alimentar, que ela falou e explicou mais ou menos uma forma diferente de enxergar o diário, no dia seguinte eu ia ter um paciente. E aí eu fui muito segura para fazer, sabe? Aconteceu o que realmente estava faltando. Eu acho que a Raquel, antes do curso, ela não tinha segurança e não tinha todo o conhecimento que foi passado, como a gente falou, do intensivão aí que a Patrícia trouxe pra gente. Eu acho que o que mais pegou foi a questão de me sentir segura novamente. Resumidamente, acho que a Raquel, antes, ela não tinha tanta segurança de realizar os atendimentos, principalmente online, e hoje eu tô mais segura e com muito mais ferramentas em mãos, porque antes, lá atrás, eu fazia isso, como eu disse, intuitivamente e meio que às cegas. E às vezes eu poderia estar até errando em alguma atitude com algum paciente, talvez eu achasse que estivesse acertando e poderia estar até reforçando alguma coisa negativa. Que é essa questão de você dar as respostas para a pessoa, você não resgata aquilo realmente, você não lapida ela para tirar lá do fundinho realmente o que está pegando, né? Tipo, então o paciente fala assim, eu não gosto de fruta. Aí você já dá uma resposta, mas por quê? Porque, sei lá, você comia quando era criança e sua mãe te forçava? Tipo assim, você faz a pergunta e já dá a resposta e a pessoa, Então, tipo, você nem dá a chance da pessoa ir lá buscar nela, né? Nesse grupo que eu tô dando, eu falo toda a aula, eu falo, todas as respostas estão dentro de vocês, eu falo. Então, vamos resgatar lá dentro. Então, eu tenho trabalhado até isso em mim, de eu começar a deixar mais o outro falar, né? Eu preciso disso. Numa frase, eu resumiria como nutrição de verdade. Eu acho que essa é a nutrição de verdade. É você buscar tudo que está em volta de um prato de comida do paciente, não só os nutrientes. Aliás, o menos importante são os nutrientes que ele está ingerindo. Ver toda a questão cultural, emocional, social envolvida e respeitar, acima de tudo, as escolhas alimentares dos pacientes e guiá-los de uma forma
a melhorar isso, mas não tirar o prazer de comer, não revirar o cardápio, a rotina alimentar, mudar o horário de refeição de um paciente. Não, você tem que comer tal hora. Não, tem que comer até tal hora. E isso não pode depois de tal hora. Sabe, eu acho que a gente... dessa abordagem, eu acho que a gente comete alguns pecados até de intensificar um transtorno alimentar ou um comer transtornado nos pacientes. Isso eu percebi muito com esse curso. Eu acho que da forma que a gente trabalha, como até a Patrícia já falou, não está funcionando, porque ainda existe um mundo cheio de obesos, de pessoas que têm uma relação ruim com a comida. Então eu acho que esse curso ele vem mostrar a nutrição de verdade.